Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? A gente sempre fala que quando a gente compartilha o vídeo, a gente ajuda a divulgar a mensagem espírita, levando esclarecimento, entendimento, consolando, né? Porque essa é a função, né, da mensagem espírita, esclarecer e consolar, né? Então vai lá, se você gostou, curte, compartilha, né? Nos siga nas nossas redes sociais, clica aí no sininho do YouTube aí, das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem aqui no canal. E hoje aqui no programa Espiritismo e Vida, o tema é interessante, né? Claro que a gente sempre pede a inspiração do mais alto, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar de herança. Pois é, o que tem a ver herança, né, com a doutrina espírita? Tem muita coisa, né? O que é herança? É você herdar, né? É você adquirir por sucessão. Olha que coisa interessante, né? E a gente adquire por sucessão, se a gente for olhar pelo lado material, o patrimônio, né? Os bens, é, é, os direitos, né? Quando alguém falece. Aí é interessante. Vejam, se nós estamos herdando algo, nós desencarnamos e voltamos à pátria espiritual e depois encarnamos novamente. Então a gente herda de nós mesmos aquilo que nós somos. Vejam que interessante. E ó, tem gente que pode falar assim, né? Mas eu vivo ali muito separado dos outros, não gosto de me envolver, né? Fico isolado mesmo, né? Vivo lá. Tem gente que vai lá para o alto da montanha, né? E vive lá como um ermitão, né? Pois é. Mas olha, isso não adianta de nada, sabe? Mesmo que a gente se isole, a gente continua pertencendo a esta coletividade terrena, né? E nós pertencemos mais ainda àquela coletividade em que nós nascemos. E nós recebemos influência dessa coletividade e exercemos também influência na coletividade. Então, nós nos influenciamos reciprocamente o tempo inteiro, né? Quando a gente usa essa desculpa, né, de se retirar da atividade cotidiana para que a gente, não, o mundo está muito ruim, né? Eu não quero ficar compactuando com esse mundo, eu não quero os erros do mundo. Ah, mas eu vou te contar uma coisa. Enquanto você estiver aqui respirando no mundo, mesmo que você não queira, né, você consome os recursos do mundo para você viver. Então não adianta isolamento, não adianta. Quando a gente desencarna, né, a gente deixa uma herança que nos é própria, né? Se for no plano material, né, relativamente às posses materiais, quando a gente desencarna, a gente vai deixar aí. Tem gente que deixa testamento, tem gente que ali, né, delegando os bens para cada um ali conforme seja a sua vontade, né? Ou a gente herda, mesmo que não tenha, né, o testamento tenha sucessão ali dos bens, mas e no lado espiritual, né? Olha, a lei de Deus, ela escritura tanto quanto a lei humana, né, aqueles testamentos naturais, né, que o espírito reencarnado deixa para si mesmo e para aqueles contemporâneos dele, aquelas pessoas que conviveram com ele através dos seus exemplos. E aí, né, vem a dificuldade, porque olha, a gente precisa se lembrar, né, que, por exemplo, vamos pegar aí uns personagens aí da história, né, aqueles reis maravilhosos, né, com fortunas maravilhosas, né? Será que alguém se lembra dele? A não ser aquela pessoa ali que se dedica a estudar a história. Na memória do povo, fica o nome desse rei? Não, dificilmente. A não ser que ele tenha feito algo de muito extraordinário, né? E aquelas criaturas, né, que a gente às vezes nem considera, né? Às vezes aquela criatura que está conosco no dia a dia, um funcionário, um colega de trabalho, né, que a gente às vezes até desconsidera,
né, no nosso próprio tempo, mais ele permanece ali na lembrança das pessoas que conviveram com ele. Ah, por que será? Porque, gente, olha, se a gente pega aí, por exemplo, um exemplo aí, né, como Creso, o rei, né, que alguém lembra dele? Mas a gente até hoje ainda relê as fábulas de Êxopo, que era escravo, com muito interesse, com muito encantamento, não é? Então, vejam, a terra, os nossos bens, a casa que a gente mora, né, ela muda de dono várias vezes, não é? E as pessoas, por exemplo, a casa onde você mora hoje, que você adquiriu ali a casa pronta, você lembra quem foi o dono antes? O dono antes do outro dono? Mas a gente é lembrado e nós nos lembramos dos outros pelo que o outro produz. Ah, e a gente lembra de Jesus, né? Que importante é os frutos que nós damos. Pois é. Então, a morte do nosso corpo material faz com que nós deixemos uma herança daquilo que a gente fez aqui. E às vezes, né, quando a gente se liga aí a ideias menos cristãs, quando a gente se liga aí a ideias, né, das sombras, e gente, aí, né, a nossa herança aí pode ser expressa aí por obsessões, por débitos, né? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos aprender a viver de maneira que os nossos dias futuros, né? Aqueles que se lembrem de nós, bendigam a nossa passagem. Fala, olha, você lembra, né, de fulano? Quanta coisa boa ele fez, não é? Pois é. Quer queiramos, quer não queiramos, cada um de nós, reencarnado aqui, nasceu numa família. Nós estamos ligados a uma família, família que é o berço sagrado, é a célula mais importante da comunidade. Por que vocês acham que as trevas aí ficam o tempo inteiro querendo derrubar a família? E família retrógrada, família isso, que conceito retrógrado? Não é, não. Né? Uma vez a Emmanuel foi perguntado o que aconteceria se, né, a sociedade derrubasse a instituição família. Emmanuel respondeu assim: a volta à animalidade. Observe o mundo como está, né? Então, cada um de nós responde pelo que a gente faz na vida do outro e na nossa própria vida, né? A gente responde e responderá por aquilo que nós fomos de influência pelas nossas obras junto aos outros. Então, é preciso que a gente melhore tudo aquilo que a gente possa melhorar enquanto a gente está aqui encarnado. Que a gente melhore em nós e também fora de nós, porque o nosso testamento fica, gente, né? E quando a gente se deixa orientar pelo mal, quando a gente, o mal, as sombras orientam o nosso caráter, e aí a gente precisa recomeçar. Nós temos que recomeçar o trabalho para corrigir, né? Então, olha, não adianta a gente fugir da realidade, não, né? Nós não somos aí, como André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, o homem não é como a areia da praia, né? Uniforme impessoal, agitado pelo mesmo destino. Não é, não. Nós temos vontade, raciocínio. Então, o nosso entorno, a sociedade, a comunidade no qual nós estamos inseridos, existe e sempre existirá. E nós, individualidade humana, somos uma consciência atuante dentro desta comunidade. Gente, até Jesus obedeceu esse dispositivo da vida, né? Emmanuel vai dizer que o exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje, né? Nós mesmos, pelo direcionamento da nossa vontade, escolhemos aí qual vai ser o nosso futuro, pelo aquilo que a gente
planta hoje. Gente, a gente só consegue dar, né? A gente só tem o que a gente dá, a gente só colhe aquilo que a gente semeia. É inevitável. Aí você nasce numa família que os pais são muito intolerantes, muito difíceis, né, de lidar. Ah, pois é, aí você fica reclamando, mas sabe quem são eles? São aqueles espíritos, né, parceiros lá de outras existências, em que nós nos juntamos aí para cometer crimes, para delinquir. E aí, né, a providência divina nos junta todos no mesmo lar para quitação, né, dos nossos débitos uns com os outros, para reajuste perante a lei de amor do nosso Pai. Ah, às vezes a gente reclama assim, nossa senhora, mas meu marido é infiel, me trai, insensato, né? Ah, como que eu faço, né? Vou separar dele, não sei o quê. Pois é. Mas pensa o seguinte, esse seu marido que hoje te trai, né? Foi você que desviou ele. Às vezes, numa outra existência, você foi lá tentar esse homem que estava comprometido com outra mulher e você ficou lá tentando ele até ele largar a mulher e ficar com você. Você acha que não tem consequência? Tem, gente. Aí, este marido que hoje, esse companheiro hoje que está junto com você, às vezes insensato, né, truculento, infiel, vocês estão ali convivendo juntos, aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não consigo separar dele. Não, porque é a custa do preço, do sofrimento e da renúncia que você vai aprender a noção de honra e de lealdade. Os dois, né? Ah, e o marido vai falar assim: ah, mas a minha esposa é muito chata, ela é impertinente, ela é gastadeira, né? Ou então, ah, ela vive doente, né? Ah, pois é. Então você pensa que numa outra existência, porque tudo tem consequência, né? Você às vezes viciou esta mulher, né? Desvirtuando ela daquelas obrigações que ela tinha. Pois é, gente. A gente acha que os nossos atos não têm consequência? Tem, sabe? Aquela, né? Você fica ali paquerando o namorado da sua amiga, né? Que, ai, porque eu sou mais bonita, ele deveria estar comigo. Tem consequência. Tudo tem consequência, gente. É aquele filho ingrato que, por mais que a gente dê amor, né? Que a gente instrua, né? Ele fica ali ligado a situações complicadas e refletidas, às vezes até se liga ao crime, à violência. E aí? Pois é, este filho, você, em outra existência ali, foi você que conduziu ele a essa vida. E hoje ele está com você na condição de filho, te pedindo o sacrifício incessante de amá-lo, né? Gente, é a escada do reajuste. Né? Na nossa vida social, por exemplo, às vezes a gente tem ali pessoas difíceis de convivência, às vezes colega de trabalho, né? E, ó, pode ter certeza, nada na sua vida é por acaso, nada. Então é preciso que a gente aprenda com essas situações, a ter o respeito necessário, né, para com o outro, para com as tarefas do outro. Às vezes a gente nasce num corpo aí defeituoso, né? Às vezes com uma deficiência, falta um braço, falta uma perna, cego, surdo, né? É claro que eu não estou aqui generalizando, porque às vezes o espírito escolhe esta prova, né? Para enfrentar aquela dificuldade e ver se ele consegue superá-la, né? Mas na grande maioria das vezes, quando a gente nasce desta forma, a gente impôs a nós mesmos o resultado dos abusos em outra existência em que nós sistematicamente nos dedicamos, né? Porque a gente vive aí, né, numa letargia danada, esquecido, né, dos verdadeiros valores da vida, dos verdadeiros dons que nós recebemos. Gente, tudo que a gente tem, todos os patrimônios que a gente tem são empréstimos de Deus. Nós somos só usufrutuários, tudo pertence ao Criador.
E nós teremos que devolver isso de uma forma ou de outra, né? Então, olha, a gente herda tanto do outro, através das influências que nós somos uns para os outros, a gente herda principalmente de nós mesmos aquilo que nos faz aí dificuldades, desafios, obstáculos, miséria na nossa estrada. Então, se nós desejamos realmente conquistar a nós mesmos, né? Ou seja, combater o bom combate e sairmos vencedores, né? A gente precisa nos lembrar todos os dias que a morte chegará para nós. Nós não sabemos a hora, ela vem de improviso e ela reclama a conta de tudo aquilo que o mundo nos confiou, a nossa existência aqui, seja título nobre, seja riqueza, seja poder, seja afeição, seja posse, privilégio, não interessa. A morte nos cobrará a conta disso. Como é que nós usamos esses recursos? Então, gente, nós recebemos a herança de nós mesmos e deixamos aqui a herança daquilo que nós fomos. Vou citar Jesus de novo. É pelos frutos que conheceremos a árvore. Que frutos nós estamos deixando? Frutos bons ou maus? Porque cada fruto, né, tem aí a sua colheita. E a gente vai, se a gente deixou bons frutos, né, influenciando bem as pessoas, agindo com correção, agindo com dignidade, com compostura, né, baseando a nossa vida na ética, na moral, né, procurando angariar virtudes, nos esforçando no nosso próprio aprimoramento, nós vamos estar deixando bons frutos. Agora, se eu vivo a vida à base do deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem responsabilidade, sem disciplina, sem perseverança, achando que eu posso fazer tudo o que eu quiser que não tem consequência, olha, tem. Ou a nossa alma, né, começa a subir aí a escada ascensional para a luz, ou ela vai descer às trevas. Nós temos dois caminhos, gente, né? A descida nos abismos de nós mesmos ou a glória imortal na ascensão divina. Nós escolhemos. E cada vez que nós escolhemos, nós estamos escrevendo aí no livro da vida a nossa herança. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.